Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Estamos no curso então Yoga e Política, adentrando então a dois novos filósofos da política, Thomas Hobbes e também outro que é um contratualista, como se chama, seu João Locke, o João Fechadura, John Locke. Qual é as influências que vão permear essa nova forma de pensar a filosofia política séculos depois, então, daqueles nossos três primeiros filósofos da política gregos, né? Saímos da polis, tá certo? Estamos num mundo, então, mais cosmopolita. Então, eu resumi aqui três grandes revoluções que vão formar um novo tipo de pensamento sobre a política. E estamos falando aqui especificamente a Europa, tá certo? A América ainda não existe aos olhos da Europa. Claro que aqui já há sistemas políticos, né? Como dos astecas, dos maias e das nossas sociedades contra o Estado, como diz Pierre Clastres, as sociedades aqui ameríndias que habitam o que veio a chamar-se depois de Brasil. A primeira é a Revolução Copernicana, né? De entender, então, que o Sol é o centro do universo, né? O heliocentrismo. No livro As Revoluções dos Orbes Celestes, se institui, então, dois tipos de pensamento que vai quebrando a ideia do homem, ou de Deus, vamos pensar assim, mais do que do homem, centro do universo, tá certo? Heliocentrismo, então, tira a Terra como centro do planeta, centro do universo, e coloca o Sol, e a Terra então é só mais um planeta orbitando. Pode parecer idiota, mas hoje, não sei quando está assistindo esse vídeo aqui, em 2020 no Brasil, vai voltando a ideia, olha só, que a Terra é plana. Não vai faltar muito no Brasil, se continuar essa forma de filosofia política brasileira, de entender novamente que Deus é o centro do universo, né, é o formador do universo, e o Sol, então, volta a ser só uma estrela longínqua, e o planeta Terra. Pode parecer brincadeira para você agora, mas a forma de pensar hoje, politicamente, o Brasil, se conduz, está atrelado a ele a um pensamento fundamentalista religioso. E aí vai acontecer uma segunda reforma que vai fazer com que Locke e Hobbes existam, ou a forma de pensar deles, né? Que é a reforma protestante, que vai fazer uma forte ruptura do poder religioso centralizado, especificamente aí os católicos. Cria-se então uma infinidade de tendências, seitas e interpretações diversificadas dos dogmas e certezas da cristandade. Então, a Revolução Protestante, que vai fazer a Igreja Católica, então, começar a rever os seus dogmas também, a Contra-Reforma, funda muito forte uma das ideias que prima Hobbes e Locke, que é a ideia do homem, então, governando outros homens, né? E não de uma igreja atrelada ao poder do Estado, comandando e dirigindo e digerindo também as formas de pensar de nós homens, mulheres e trans e todos mais. E a terceira grande revolução é a Revolução Inglesa, a base que vai ser fundada a Revolução Industrial. Com o fim da dinastia Tudor, em 1603, na Inglaterra, a coroa inglesa passou da dinastia Stuart, que não possuía a mesma habilidade de seus antecessores com a diplomacia, com o parlamento e a força burguesa ascendente naquele período. Justamente para referendar o domínio mercantil da Inglaterra. Então, essa perda aos poucos que a troca dessa dinastia teve na questão econômica da Inglaterra, vai então desapropriar, conceder monopólio a outras classes, né, que não a coroa, a nobreza, e vai crescendo então o poder burguês. Junto com a Revolução Protestante e junto com o heliocentrismo, isso vai fundar a burguesia inglesa em ascensão, associada ao parlamento fortalecido e ao crescente acirramento de conflitos religiosos entre católicos e protestantes, por exemplo, na Inglaterra, tanto que a Inglaterra ela vai expulsar o padre, né, o sumo sacerdote católico de lá,
ela vai fundar uma secção, podemos dizer assim, da igreja protestante, que é a anglicana. Assim, a sociedade inglesa entra em uma crise política nunca antes visto e estoura então a sua guerra civil. Esse é o mote, né? Em 1642 a 1648, que levou à condenação do monarca Carlos I, e a monarquia inglesa com Carlos II e Jaime II, ou seja, o poder absoluto do rei, fundamentado na origem divina e no patriarcado, vão desmoronando. Esse é o rolê todo, tá? A Inglaterra ali é o centro hoje, Inglaterra e França nesse período. Então não existe Estados Unidos ainda, né? Os Estados Unidos é colônia da Inglaterra, né? Para pegar o teu rolê histórico aí. Então, com a revolução de copernicana, né? Coloca o Sol no centro do universo, então destrona a Terra e o homem como centro do universo, e assim Jesus, que vem pra cá, porque porra, por que Jesus não vai em outro planeta? Ele vem pra cá, o Filho de Deus, porque nós somos escolhidos. Esse rolê vai se desmoronando. A ruptura então do poder religioso centralizado com a Igreja Católica, porque surge uma concorrente no mercado religioso, que são os protestantes, que vão fundar uma série de tendências, seitas, interpretações diversificadas dos dogmas e certezas da cristandade, e o fim da dinastia monárquica da Tudor, e que era muito hábil, né, no poder diplomático ali com os burgueses, que é uma classe em ascensão nessa área europeia, e aí a burguesia inglesa em ascensão vai então, associada ao parlamento fortalecido, e quebrando devagar o poder absoluto do rei, fundamentado na origem divina. Então a igreja não tem mais para sustentar a origem divina dos reis, aí a burguesia só falou assim, não, estamos querendo ocupar o poder. E aí surge então, se podemos pensar assim, em suma, não há mais como apostar na centralidade do cosmos. B, na unidade religiosa, na ordenação política. C, a razão passa a ser o instrumento de se entender o conhecimento como forma de compreensão. Entenda que Descartes e Bacon são dois filósofos que vai fazer, anteriores a esses dois aqui, né, Hobbes e Locke, vão fundar o que nós vamos chamar depois de empirismo e ciência como uma forma de conhecer o mundo. Então a razão começa a ser um instrumento e não a fé. Do mundo é diversidade agora, não denota mais uma homogeneidade em si, né? Sociedade em castas. E impõem-se agora novos caminhos para o conhecimento. A ciência surge então. E o último, influência forte deles só é possível dar certo realizando contratos de convivência entre a maioria e que a maioria concorde. Porque não tem mais uma dinastia monárquica que garanta. Claro que tem, né? Vai demorar para sair o rei. Na verdade, a Inglaterra ainda continua, tá, né? Mas vai se romper essa ideia a priori, olha só, de que há então alguém de origem divina. Então vamos adentrar a Hobbes. Ele foi secretário de Bacon, olha só, Baconzito, Francis Bacon, um grande filósofo, né, que vai surgir, vai fundar o empirismo e vai dar as bases para a ciência surgir mais tarde. É um dos fundadores então da filosofia, que dará a base, junto com René Descartes, ao método científico e ao empirismo. Ele publica a sua grande obra-prima em 1651, que é o Leviatã. Leviatã é um monstro do mar que representa ali o Estado, nós vamos entender por quê. E aí eu dividi aqui em 11 tópicos para compreender a filosofia política de Hobbes. O primeiro, contratualista, de contrato social. Né? Ele tenta definir em que situações seria possível legitimar a submissão de uma sociedade a um soberano. Então, o que está em jogo aqui é assim, cara, existe uma monarquia que se diz patriarcal, ou seja, patriarcal significa que eles se dizem descendentes dos primeiros homens do planeta Terra, Adão e Eva. Então, eles herdam todas as terras. Se herdam todas as terras, eles têm então um direito divino de comandar. Tá vendo o rolê, não? Eles advêm de Adão e Eva. Então foi exilado da Inglaterra por seus ideais e controvérsias e retoma em 1652. Quem? O Hobbes. Ele, quando lança o Leviatã, um ano depois ele é exilado por causa das suas ideias que faziam o quê? Aí nós vamos ver isso melhor. No Leviatã ele vai discutir filosoficamente que não há uma sustentação lógica
para manter, então, a monarquia no governo e, sobretudo, o poder divino dela. Por mais que ele não se afaste totalmente, mas ele vai começar a lançar as bases dessa argumentação. Sua originalidade foi a construção de uma cadeia de argumentos racionais capaz de legitimar o Estado como artifício da razão. Então, muito mais do que a monarquia, agora é o Estado que vai ganhando um status de poder, de conseguir organizar a sociedade. Não era assim até então. Em oposição à teoria aristotélica do homem como bios político, lembra de Aristóteles, né? É um homem político por natureza, faz parte da ontologia do ser humano, ele ser um animal político. Ele vai contra isso, essa pretensa naturalidade da sociabilidade. Ele vai falar o seguinte, cara, para Hobbes o homem tende à preservação da vida e à satisfação das suas paixões. Então, se eles forem largados livres na sociedade, sem ter alguém que os comande, que os delibere, eles acabam matando uns aos outros. Essa é a ideia. Então, há um mecanismo, mais o empirismo, vamos dizer assim, de Bacon, mais uma crença na capacidade da razão, que vai surgir, então, a natureza competitiva dos homens. Então, juntando essas três formas filosóficas de se pensar, um tal do mecanismo, o empirismo de Bacon, no qual ele é grande influente, e a crença na capacidade da razão, há uma natureza competitiva nos homens. Esse é o argumento que ele vai produzir. Se há essa natureza competitiva e não de sociabilidade, é necessário um Estado para gerir e ter igualdade nos direitos de todos. É esse o rolê que ele vai tentar fazer. Olha só o que ele diz. Os homens não sentem prazer nenhum na convivência com os demais. Na luta pela preservação e na busca de seus prazeres, esforçam-se por subjugar e destruir os demais. Nasce a ideia, então, em Hobbes, do individualismo como marca da igualdade dos homens. Então, entenda, há uma diferença entre indivíduo e sujeito. Indivíduo é uma espécie de um homem natural, que é competitivo por natureza, que luta pela sua preservação e o gozo de suas paixões. Então, ele vai subjugar e destruir os demais que vão estar na frente dos seus desejos, de suas paixões e das suas vontades. Esse, então, é um indivíduo. O que Hobbes vai propor, junto com Locke, então, é a sujeição deste indivíduo natural ao Estado. Ele, então, se torna um sujeito de sujeição. Se dois homens desejarem a mesma coisa, diz Hobbes, o resultado é um se tornar inimigo do outro. E aí a conservação da vida e a satisfação das suas paixões. É uma espécie de lei do cão. Então, deixado livre igual na natureza, os homens desconhecem qualquer lei ou fundamento jurídico em sua própria defesa, a não ser a própria lei da natureza. A melhor defesa é o ataque, ele diz. Então ele vai construindo uma ideia grande, né, e aterrorizante de como é o homem livre na natureza. Por isso a ideia do Leviatã, não esquece, o Leviatã é o Estado, é um monstro gigante, fora, que o homem tem que ter medo a ele, porque senão ele não vai se sujeitar, ser um sujeito, de controlar sua paixão e sua vontade de fazer o que quiser, livre. Então ele vai fazer um pacto, olha só, um contrato. Eu vou ceder a minha liberdade para poder viver tendo alguém que comanda, então, e não fique só a lei do mais forte, a lei do cão. A guerra, então, é o único resultado possível dada a ausência de um poder legítimo capaz de limitar as paixões humanas, ele diz, que conduzem à discórdia e ao conflito, é a guerra. Hobbes identifica, então, três causas primordiais das discórdias humanas. A competitividade, né? Se a gente fosse pensar igual Aristóteles, não é um homem político, é um homem competitivo, será que existe isso? Que leva os homens a atacarem uns aos outros em busca do lucro. B, desconfiança, que visa a sua própria segurança. Se todo mundo é livre, faz o que quiser, eu então tenho em mim essa competitividade, mas também uma desconfiança, uma falta de fé. Confides, com fé, desconfiança, falta de fé no outro, que visa a sua própria segurança. E C, a glória ou glorificação, que faz com que os homens entrem em conflito em nome de sua reputação. E aí esse estado natural no qual Hobbes vai construir
é então é um contínuo conflito, um estado de guerra. Esse estado de guerra vai ser convocado depois por Locke, que vai bater nele, mas vai usar algum dos seus conceitos como esse aqui. Daí surge a ideia de um contrato social como ferramenta da racionalidade, como os homens livres não conseguem entrar num acordo, porque sempre vai ter alguém subjugando o outro, um estado de guerra contínuo. Há então um contrato feito entre eles, como ferramenta da racionalidade. De quem é a racionalidade? É o Estado, alguém fora. Em troca da paz, da segurança dos homens, os homens concordam em abdicar de seu direito natural, de sua liberdade, desde que todos os demais também o façam. Esse é o contrato. E para isso ocorrer, todos confiarem que o contrato seja cumprido, é necessário um poder comum situado acima dos contratantes, o Leviatã, o Deus mortal, ou aquele que não é dado à inconstância das paixões humanas, forjado pela razão, a qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e nossa defesa. Então está aí lançado as bases, né, do pensamento hobbesiano, de Hobbes, e ele vai então começar a construir a ideia de um Estado que não é monárquico, necessariamente, ou pelo menos não de origem divina. Pode até o rei, mas o rei é um homem comum que deve então legislar como um Leviatã. E não há eleição aqui, né? Mas deve legislar para que os homens não entrem em contínuo estado de guerra. E isso tem que entrar com força. Leviatã é um monstro muito forte. E os homens têm que temer Leviatã para não ser sucumbido às suas paixões e querer retornar à sua liberdade natural. Meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, esse curso é Yoga e Política. Estamos caminhando do meio para o final, então estamos aí partindo da Grécia para os contratualistas. Falamos de Hobbes e vamos entrar na próxima aula, então, em John Locke. Entenda aqui o nosso rolê todo para chegar em nós aqui na modernidade, na contemporaneidade, no qual esses não estão ultrapassados, mas vão ser revistos por outras formas de pensar. Entenda que aqui a democracia não chegou. Tinha democracia lá atrás, com os gregos, mas tanto Platão quanto Aristóteles e Epicuro cagam para a democracia. O que eles querem é meio que a volta da polis, né? Uma sociedade em castas, né? Eles não pensam numa sociedade que é cosmopolita. Aqui, com Hobbes e Locke, já é a ideia de uma sociedade cosmopolita, então precisa de um grande homem, ou de um Estado muito forte para comandar os homens. E mais para frente teremos, depois de Montesquieu e Rousseau, a ideia então das estruturas de poder e dominação que entram com Max Weber e Foucault, e um pouquinho também de Deleuze e Guattari. Forte abraço, até a próxima aula.